Esse daqui é um índio Quarupi. Estava viajando na máquina do tempo. E aí ele encontrou o pai dele, esse lobo branco. Ele parou nesse tempo do pai dele, desceu da máquina. E aí ele resolveu descer, conversar com ele e perguntar para ele o que tem no mundo dele para mostrar desse tempo dele, do pai dele, o lobo branco. E aí eles vão então dar uma volta para conhecer o mundo dele. Nessa volta que eles deram, eles encontraram 2 índios. Esses índios, eles começaram a contar algumas lendas. Junto com... tava o lobo branco, né? E esses 2 índios começaram a contar algumas lendas do passado, bem do passado, pro filho do lobo branco. E uma dessas lendas dizia sobre voltar no tempo e parar numa memória que, pra ele, pro lobo branco, era saudável e fazia bem. Daí uma das lendas que essa pessoa que estava naquela foto lembrou na verdade foi uma história que ele ouviu dizer de um homem que, na verdade, era um casal, que eles estavam dirigindo no sul do Brasil e pararam para abastecer o carro, daí abasteceram, era noite, continuaram na estrada. E daí eles ficaram com sono. Tá, vamos dormir? Vamos. Daí pararam no acostamento e dormiram, assim. Daí eles acordaram e estavam no meio do deserto. Deserto no México. Era um deserto até parecido um pouco com esse. O homem saiu andando. Falou, mas onde eu tô? Onde, né? O que aconteceu? E as pessoas falando espanhol. E daí ele falou, não, mas a gente é do Brasil, olha a placa do carro, e ninguém entendia. Daí ele tinha um recibo no posto de gasolina, que eles tinham colocado gasolina poucas horas atrás. Mas o carro estava no México, no deserto. E de repente ele tropeçou numa pedra que estava no chão e puxou a pedra e saiu a superfície do chão. E eles passaram por essa superfície e entraram num universo que já não tinha mais referências conhecidas, né? E era muito escuro, muito denso, e como se ali não houvesse tempo, como se fosse um sem tempo, em que eles perderam completamente as referências. Durante um tempo eles caminharam naquele lugar escuro, e à medida que eles caminhavam, algum tipo de mutação acontecia no corpo deles. E eles iam se transformando, né? E se transformando e percebendo que essa transformação tinha relação com algum tipo de incorporação no tempo que não tinha a ver com o crescer da infância, mas com um crescer da imaginação, de coisas que povoavam as cabeças deles e que eles estavam, né, naquele momento, né, pensando na possibilidade de como sair dali. E de como era difícil essa sensação de estar sem tempo, de estar sem referência, né? Mas que ao mesmo tempo ela libertava para outras possibilidades, para uma possibilidade em que o presente, o passado e o futuro estivessem todos juntos, em que não tivesse mais uma distinção do antes e do depois. E ao final desse túnel eles entraram num lugar onde todas as pessoas estavam paradas e chovia, e eles começaram a relembrar de tudo que aconteceu. Então eles retornaram ao início de uma memória que eles não conheciam. E lá eles encontraram um palhaço procurando a mãe de uma criança. A mãe dessa criança, ela se transformou numa outra criança. E ao redor dessa mãe criança tinham várias outras crianças. Mãe criança. Mas crianças que não tinham, né, elas não sabiam de onde elas tinham vindo também. É uma origem desconhecida até demais. E eles pensaram, a gente precisa encontrar, a gente precisa saber que origem é essa da gente, pra gente poder ajudar a mãe criança a encontrar o filho. Então, eles acharam uma brújula em forma de sapo. Vira sapo.
que dizia que para onde eles deviam ir. Mas eles achavam que a brúxula estava errada, que não era por onde a brúxula dizia, que mais bem era por onde eles pensavam que era. E andaram pelo deserto do México e de repente encontraram um lago que parecia ser a terra prometida, com muitas coisas lindas, árvores, plantas, flores. Mas as crianças, que se voltaram crianças, achavam que não era esse o caminho certo. Então, continuaram a viagem. Eles continuaram a viagem pelo lago, navegando numa jangada que eles construíram, todas as crianças e a bruxa sapo. Bruxa sapo, no meio do caminho, ficou muito entediada com as crianças, estão gritando, chorando muito. Eu vou pular nesse lago. Só que ela era uma bruxa, na verdade ela fingiu que ia pular no lago, mas ela se transformou numa jaula que navegava por aquele lago, e as crianças estavam presas nessa jaula, mas elas não perceberam, elas ainda não sabiam o que era a prisão, então elas estavam ali, cantando alegres alguma canção. A canção que elas cantavam era uma canção que elas aprenderam quando elas eram crianças, mas elas não sabiam o que essa canção significava, né? E foi a mãe criança que ensinou para essas crianças essa canção. E elas, querendo descobrir a origem delas, elas também queriam descobrir, elas achavam que entendendo essa música, né, que elas cantavam, talvez fosse uma pista, né, para descobrir quem eles realmente eram. E aí, nessa música, uma parte dizia que as crianças se fantasiavam de princesas. Bom, uma parte dessa música dizia que se as crianças dançassem, né, uma dança comum lá da cultura deles, elas chegariam em algum lugar. Que eu não sei que lugar é esse. Aí no caminho, elas perceberam que se elas se vestissem de urso, ia ficar mais legal. E aí elas foram parar bem no oceano. Só que nesse oceano, bem lá no Havaí, tinha uma pedrinha de gelo. E aí uma criança ficou perdida lá em cima, tadinha. E aí essa criança encontrou um fotógrafo que tirou essa foto e colocou na capa da Folha de São Paulo, com a manchete: Ártico acaba em 2012. E para ilustrar essa foto do Ártico que acabaria em 2012, ele colocou várias fotos de satélite em previsão do tempo. E todas essas fotos e as palavras pareciam sempre querer dizer de origem, de passado, explicar tudo o que tinha acontecido, essa viagem tão ensandecida, tão louca. Eu já não sabia nem mais quem eu era, quanto mais os outros. E eu fui me sentindo, talvez com a força mais encantadora que tem a infância, que tem relação com o esquecimento, não com a memória. E de repente eu fechei os olhos e comecei a perceber que eu era uma partícula pequenininha no meio de tantas e tantas outras. Me senti como se estivesse dentro do meu próprio corpo, como aquelas imagens de microscópio, ou então como se fosse aquela visão telescópica, assim, como uma coisa cósmica. A sensação era boa. A gente tinha muitas partículas em volta, muitas cores. Não havia uma sobreposição entre umas e outras, nem uma hierarquia, nem uma linearidade. Eu não conseguia dizer o que era antes e o que era depois. O que importava naquele momento era o que me afetava, a cor e a música que essas partículas emanavam.
de repente, eu que me transformei em uma partícula, me transformei em uma boneca, e ganhei vida. E de repente eu percebi que eu estava deitada ao lado de uma criança que estava adormecida. Ela abriu os olhos e ficou assustada como que estava vendo e começou a chorar. Havia mais 2 meninas que estavam perto e foram acudir ela. Elas começaram a perguntar o que aconteceu, e viram uma boneca falante e começaram a gritar. Essas 2 meninas incrivelmente estavam vestidas de princesa, igual as crianças que estavam procurando sua origem. E elas estavam desesperadas também, elas não mostravam isso, mas no fundo elas estavam, porque já não existia verão, inverno, primavera, outono, e era tudo escuridão, e no meio dessa escuridão, elas pensaram, a gente não tem origem. Tudo parecia ficar como uma montanha russa, arriba, abaixo, mais forte, mais devagar. Tudo era muito estranho, as cores eram muito fortes, amarelo, vermelho, azul. Eu pensava que se fosse um pouquinho mais grande, podia resolver tudo o que estava acontecendo.